Olá pessoal, dando sequência na nossa unidade 7, nosso curso sobre operação do pacote estatístico R, nessa aula 5 falaremos mais sobre formas funcionais e como fazer regressão de diferentes formas funcionais no software R. Nessa aula cobriremos os tópicos de regressão com operações ou mudanças de escala nas variáveis, regressão com variáveis padronizadas, regressão com logaritmos, regressão com termos quadráticos ou polinomiais, regressão com termos de interação. Utilizaremos os arquivos formas funcionais no R, um arquivo script de comandos no software R, e os arquivos CSV, arquivos de dados PIB real e salário por hora 2, que já vínhamos utilizando em aulas anteriores. Ao abrir novamente a interface de usuário RStudio, eu já fiz a abertura aqui do arquivo script, formas funcionais no R. Está aparecendo aqui todos os comandos. Aqui nós temos as nossas janelas minimizadas. As demais janelas minimizadas. Novamente, essa primeira parte traz os tópicos cobertos, o nome dos tópicos cobertos na aula, o nome dos arquivos de dados, e novamente nós temos o comando aqui na linha 17 para fazer a limpeza do ambiente, e a linha 18 cria um objeto com endereço onde encontram-se os dados. Eu já estimei essa parte, então o objeto já está criado aqui no ambiente, no environment. Na sequência, nós temos o nosso comando para instalar e abrir os pacotes, já visto em aulas anteriores. A novidade são os pacotes Effects e DIN-LM. O pacote Effects ele vai permitir que façamos gráficos com os efeitos marginais das regressões. E o DIN-LM é o mesmo comando do LM, o Linear Model, para estimar regressões, só que regressões dinâmicas, regressões específicas para séries de tempo, que nós utilizaremos aqui no caso da nossa base de dados de PIB real, que é uma série de tempo. Então, essas primeiras linhas já estão estimadas aqui, até a abertura dos pacotes. Então, já estimamos. Novamente, basta adicionar o nome do pacote que se deseja instalar e abrir nesse comando. O primeiro tópico trata da regressão com operações ou mudanças de escala nas variáveis. Então, muitas vezes pode ser útil, em termos de interpretação e de visualização dos resultados, mudar a escala das variáveis. Nosso exemplo que nós utilizaremos é referente aos dados do PIB real dos Estados Unidos entre 1960 e 2007. Esses dados eles estão em bilhões de dólares e nós faremos algumas alterações nessa escala de bilhões. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos criar o objeto PIB, com o nome PIB, que é a leitura do arquivo de dados PIB real. Então, foi criado aqui, se nós quisermos visualizá-lo, é uma série de tempo. As observações são indexadas pelo tempo, nesse caso aqui ano, 1960 a 2007. O pacote DIN-LM ele permite que nós declaremos para o R que isso se trata de uma série temporal, é um objeto que vai ser uma série temporal, nós vamos chamar de PIB-TS, em referência a time series, a séries de tempo, que é o comando TS, entre parênteses o nome do objeto, e quando ele começa, ele tem diferentes opções, meses, trimestres, mas nesse caso aqui é ano, então basta colocar o ano inicial. Então ele vai criar um novo objeto, PIB-TS. Nesse caso específico, nós criamos dois objetos. Antes nós trabalhávamos apenas com esse, nós não declarávamos que era realmente uma série temporal, mas nesse caso foi necessário criar dois objetos, uma vez que o comando ggplot ele precisa que seja um data frame. E como nós podemos observar, o objeto PIB é um data frame de 48 observações, mas o PIB-TS é uma série de tempo. Então, o comando ggplot não reconhece essa base de dados PIB-TS para elaboração dos gráficos. Então, foi necessário, nesse caso, criar dois objetos. E por que, então, estamos utilizando
esse objeto de série de tempo, declarando especificamente a série de tempo para o R? Porque o comando dinlm permite inserir elementos que normalmente estão presentes nas séries de tempos, como sazonalidade, tendência, primeira diferença. Então ele tem comandos que permitem fazer isso automaticamente. Nós utilizaremos aqui, nesse caso, a tendência. Então, como nós já observamos, nós temos apenas uma variável nessa base de dados, é apenas o PIB real em bilhões de dólares, né, até 2007 dos Estados Unidos. Então, uma única variável. Então, nós podemos fazer uma regressão em função do tempo, em função de uma tendência. Uma tendência é uma variável que marca a evolução do tempo. Então, por exemplo, ela vai ser 0 quando é 1960, ou 1, e aí vai ser 0, 1, ou 1, 2, 3. Ela vai atribuir um valor para cada mudança igual de tempo. Então, para cada ano, ele vai atribuir um número que vai mostrar essa evolução do tempo. Então, com o comando dinlm, que é muito parecido com o comando lm, mas ele tem ali elementos adicionais, que é, por exemplo, a tendência, que em inglês é trend. Então, nós não precisamos criar a tendência, o próprio comando aqui já provê esse elemento. Então, assim como nós utilizávamos no lm, nós vamos criar um objeto, nesse caso eu chamei modelo PIB, tem a flechinha indicando o objeto, e no lugar de lm é o dinlm, mas a fórmula é a variável dependente, no nosso caso aqui PIB real, em função apenas de uma tendência. E para criar a tendência, a gente escreve trend e entre parênteses o nome do objeto, que nós declaramos aqui como série temporal PIBTS, sendo a base os dados provenientes desse objeto. Então, como eu disse, o comando ggplot não aceita esse objeto, mas obviamente o comando dinlm permite a utilização de séries de tempo. Então já vamos aqui solicitar o R que mostre os resultados. Então ele estimou aqui o modelo, e aí aqui ele mostra que é uma série de tempo, começando em 1960, terminando em 2007. E aí nós temos o intercepto, 1.664 bilhões, né, ou 1.664 bilhões, é a média do PIB americano nesse período. Lembrando que já está sendo utilizado, já está sendo descontada a inflação. E, em média, a tendência vai medir o quê? Qual que é o valor médio de variação de um ano para outro nesse PIB? Então, é uma tendência positiva, né, de crescimento. Então, a cada ano, o mais comum é que se aumente ali 187 praticamente bilhões de dólares por ano no PIB norte-americano durante esse período. Ambas, tanto o intercepto quanto a tendência, são significativas. Característica do R quadrado de séries de tempo, né? Um R quadrado bastante alto, próximo de 1,097. Então agora nós vamos salvar aqui, observe que é no objeto PIB, nós vamos salvar, mas nós vamos salvar com o comando mutate, utilizando também a variante do operador pipe. Nós vamos criar uma variável, nós vamos salvar a variável PIB estimado, né, do modelo PIB. Lembrando que é a opção fitted. Então, se nós observarmos aqui, ele criou aqui o PIB estimado, né, com base na tendência. E aí o comando ggplot vai criar um gráfico. Nesse caso aqui nós estamos inserindo os dados do objeto PIB. A variável x, né, no eixo x vai ser o ano. Alteramos o tema aqui para preto e branco. Incluímos um gráfico de dispersão com a variável PIB real observado e uma linha com o PIB estimado que nós acabamos de salvar. Então, ao estimar, vai gerar o nosso gráfico aqui. Então, como nós podemos observar no eixo X aqui, nós temos o ano, 1960 vai até 2007. As bolinhas azuis são os valores observados, os valores do PIB, e a linha vermelha é a reta de regressão, baseada apenas na tendência.
Então, agora iniciando efetivamente o tópico, que na verdade nós queremos tratar de operações e mudanças nas escalas das variáveis. Como eu interpretei aqui, observe que a média de aumento do PIB é de 187 bilhões de dólares, mas nós podemos mudar essa escala essa escala das variáveis, esse nível de escala das variáveis. Isso não vai alterar a regressão, vai alterar apenas o valor que aparece aqui. Se nós alterarmos para milhões, como é o caso que nós faremos aqui, esse ponto vai passar para a direita. Se nós fizéssemos para trilhões, ele passaria para a esquerda, mudando apenas a forma como é interpretado, mas a relação será sempre a mesma. Então, como fazer isso no R? Então, o PIB está medido em bilhões de dólares, mas nós podemos querer usar milhões de dólares no lugar de bilhões. Para isso e para várias outras operações, nós podemos usar a função i. E aí, entre parênteses, a função, a fórmula, a conta que nós queremos fazer. Então, utilizando novamente aqui o comando dinlm, agora nós não estamos criando um objeto, quando eu coloco aqui entre parênteses e também estamos usando aqui já o operador pipe, ele já vai apresentar os resultados do summary desse comando aqui. Então esse comando é o dinlm, exatamente como o anterior, a única diferença é que nós estamos utilizando agora aqui a função i para fazer uma multiplicação. Então, cada bilhão são 1.000 milhões, então se nós queremos os dados em milhões e eles estão em bilhões, basta que nós multipliquemos a variável por 1.000. O restante é o mesmo do anterior. Então, ao estimar a linha 49, ele já vai nos mostrar direto os resultados. Então, observe que a única diferença é onde está o ponto. Aqui, como é 186, praticamente 187 bilhões, agora, como está em milhões, o ponto não aparece mais aqui. Então, é 186 mil milhões, ou 186, praticamente 187 bilhões. Então, não altera a relação, altera apenas o valor mostrado aqui, apenas a escala é alterada. Se aqui, quando aumentava um ano, aumentava 187 bilhões, aqui, quando altera um ano, continua aumentando 187 bilhões, mas está medido em milhões, então 186 ou 187 mil milhões. É apenas alteração da escala. Normalmente o contrário seria melhor, Se tivéssemos em milhões e passássemos para bilhões, teríamos uma interpretação mais fácil. Dando sequência, nós podemos estar interessados no PIB em bilhões, mais em bilhões de reais. Como está em bilhões de dólares, nós teríamos que utilizar ali a taxa de câmbio. Então, para isso, nós vamos supor que a taxa de câmbio de real para dólar está em 5,50, ou seja, cada dólar equivale a R$ 5,50. Então, exatamente o mesmo comando da linha 49, só que apenas alterando. Antes nós utilizamos 1.000 para alterar de bilhões para milhões e agora nós vamos apenas multiplicar por 5,5 porque nós queremos em bilhões de reais. Então, obviamente, mudou o valor, a relação não muda, mas mudou o valor justamente porque antes eram dólares e agora são reais. Então, em média, aumenta 1.000 bilhões de reais, ou aumentou 1.000 bilhão de reais, ou 1 trilhão de reais, em média por ano, o PIB dos Estados Unidos, o PIB real, naquele período de 1960 a 2007. Ou poderíamos estar interessados em, como a gente observou aqui, 1.000 bilhões ou 1.000 bilhão, fica difícil de interpretar, a gente pode simplesmente usar trilhões de reais então. Então, além de multiplicar por 5,50 a taxa de câmbio, nós dividimos por 1.000, porque 1 trilhão é equivalente a 1.000 bilhões. É exatamente o mesmo comando, só mudando a fórmula e sempre utilizando aqui a função i para fazer a conta.
Então, agora sim, observamos aqui o 1,02, aqui tinha 1.000, então agora aqui está em trilhões. Então, o aumento médio do PIB real dos Estados Unidos naquele período foi de cerca de 1 trilhão de reais por ano, o aumento médio. Além da tendência, nós observamos o gráfico. Parece que talvez uma curva que se adequasse melhor aos dados do que uma reta, então nós poderíamos utilizar uma tendência quadrática ao invés de uma tendência linear, como nós utilizamos. Para isso, novamente, agora nós estamos criando o modelo PIB2, um outro objeto, o mesmo comando, CODIN-LM, e além da tendência, um objeto aqui, um elemento do comando DIN-LM, nós utilizamos também a função i para elevar ao quadrado a essa tendência. Então, nós temos duas variáveis agora, tendência e tendência ao quadrado. Então, ao estimar, agora nós temos uma tendência quadrática crescente. Então, o PIB nesse período cresceu a taxas crescentes, o PIB real norte-americano, uma vez que ambos os coeficientes, tanto do linear, da tendência linear quanto da tendência quadrática, foram positivos. Todos significativos, né? E agora, o aumento médio do PIB não é constante, como era anteriormente. Agora ele depende do ano em que você se encontra, porque você tem um efeito quadrático. Para visualizar isso, novamente nós salvamos ali o valor previsto do modelo PIB2, agora com o nome PIB-EST2, e vamos plotar o gráfico da mesma forma como anteriormente. Mas antes era uma linha reta, agora é uma curva. Então, o aumento médio vai depender de onde se encontra ao longo da curva aqui. Para comparar, né, com o modelo de tendência linear, observe que a explicação é maior, né, então realmente os dados se adequam melhor a uma tendência quadrática. Se ainda quisermos calcular a taxa média de crescimento, né, aqui a gente teve o valor em reais, ou o valor original em bilhões de reais, que era 187 bilhões na tendência linear. Para cada ano, a tendência era que aumentasse 187 bilhões de dólares no PIB americano. Nós podemos utilizar a taxa de crescimento. Então, para isso, a gente teria que utilizar o log do PIB real no lugar do PIB real. Para isso, nós temos a função log. Nós poderíamos criar antes a variável logaritmo do PIB real e depois estimar, mas a função log permite que nós utilizamos ela direto no comando para estimar a regressão. No comando lm funciona da mesma forma, como nós veremos posteriormente. Então agora observe que nós não temos mais um valor grande, que antes era 187 bilhões, agora nós dizemos que o PIB aumenta em média 3,1% ao ano. Então, aqui é a taxa de crescimento. Então, essa é a forma de obter a taxa de crescimento, colocando o logaritmo. E lembrando que esse passa a ser o modelo log-lin, e a interpretação é o coeficiente vezes 100%. Então, 0,031 vezes 100 vai ficar 3,1%. Então, em média, o PIB americano cresce cerca de 3,1% ao ano, ou cresceu cerca de 3,1% ao ano, no período de 60 a 2007. Próximo tópico vai falar de regressão com variáveis padronizadas. E agora nós voltaremos para o nosso modelo, para o nosso exemplo do salário por hora. Não utilizaremos mais o PIB, nem o DIN-LM, agora nós vamos voltar a utilizar o LM. Então, a linha 74 simplesmente cria o objeto salário com a base de dados. Como nós podemos observar aqui, nossa já conhecida base de dados de salário e escolaridade. E sem criar um objeto, nós já vamos estimar direto aqui o modelo de escolaridade e experiência, o salário por hora sendo determinado por escolaridade e experiência.
Aqui nós temos que dizer qual é a base de dados e com o operador pipe nós na mesma linha já solicitamos que ele mostre os resultados. Então os resultados aqui, um ano a mais de escolaridade aumenta em média em 97 centavos de dólar o salário por hora, um ano a mais de experiência aumenta em média em 10 centavos de dólar o salário por hora. Então, nesse caso, ambos, escolaridade e experiência, são medidos em anos, né? Em anos de escolaridade, anos de experiência, mas muitas vezes não é esse caso, a gente pode ter variáveis com diferentes unidades de medida, e nesse caso, nós podemos estar interessados em qual variável contribui mais para explicar a variável dependente, no nosso caso aqui, salário por hora. Para isso, a gente pode utilizar a regressão com variáveis padronizadas. Nós trocamos a unidade de medida, qualquer que seja, para desvios padrão. Então, uma variável padronizada é construída pela subtração da média e divisão pelo desvio padrão. A unidade de medida vai passar a ser o desvio padrão e assim vai ser possível verificar qual delas tem maior influência sobre a variável dependente. Para isso, nós não precisamos fazer essa conta, porque a função scale já faz essa conta para a gente. Então, o mesmo comando da linha 77 é reproduzido na linha 82, só que observe que nós estamos padronizando as variáveis, todas elas estão sendo utilizada ali a função scale, as três. Então, agora, antes a unidade de medida de ambas era anos de escolaridade e experiência e o efeito era em dólares no salário por hora. Agora estão todas em desvios padrão. Tem aqui a notação científica, né? Significa que aqui é 0,2, ao invés de ser 2,45, e aqui é 0,4. Então, ambas são significativas, e como a variável escolaridade tem um coeficiente maior que a variável experiência, ambas têm a mesma notação, então significa que elas podem ser comparadas. A escolaridade tem ali praticamente o dobro de efeito sobre o salário por hora, o dobro de influência que a variável experiência. Então, a escolaridade tem praticamente o dobro da influência da experiência para determinar o salário por hora. Então, esse talvez não seja o exemplo mais visível para isso, mas muitas vezes nós temos uma regressão com diferentes unidades de medida e nós podemos estar interessados em mostrar qual que é a importância de cada uma para determinar a variável dependente. E aí nós temos a função no R, scale, que faz esse serviço, esse trabalho para nós. Próximo tópico é regressão com logaritmos, nós já vimos bastante. Regressão com logaritmos, e aqui o único objetivo é introduzir a função log, que faz com que nós não precisemos criar a variável antes de estimar a regressão. Então aqui nós temos a conhecida regressão em nível, aqui não estamos criando nenhum objeto, então estamos solicitando ao R que mostre direto por meio aqui do operador pipe. Aí nós temos uma regressão lean log, ou seja, salário por hora em nível e o logaritmo da escolaridade. Observe que eu estou usando já a função log aqui, a função log_lin, que é ao contrário, o log é na variável dependente, e a função log_log, que o log é em ambos os lados da regressão. Basta usar ali a função log, entre parênteses, o nome da variável. Então, já vou estimar todas elas. Simplesmente aqui só para introduzir a utilização da função log, e essas interpretações nós já vimos em aulas anteriores. O que nós ainda não havíamos visto era a regressão com termos quadráticos ou polinomiais. No pacote estatístico R, então, nós podemos estimar regressões com termos quadráticos ou polinomiais sem a necessidade de criar a variável quadrática ou um polinômio de maior ordem antes da regressão. Nós podemos utilizar algumas funções para fazer essa estimação com um único comando. Como nós fizemos
no exemplo do PIB, com a variável tendência, nós introduzimos a variável tendência ao quadrado utilizando a função i. Aqui nós utilizaremos o exemplo da regressão de salário por hora em função apenas da escolaridade e termos polinomiais, basicamente quadráticos, uma vez que isso também está relacionado com a teoria. O fato de a escolaridade, assim como a experiência, terem retornos não lineares sobre o salário por hora. Assim como nós vimos que o termo quadrático na tendência, no caso do PIB, ajuda a explicar melhor o comportamento do PIB ao longo do tempo, a escolaridade também apresenta retornos não lineares em relação ao salário por hora. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós estimamos uma regressão nesse estilo aqui, com apenas o termo linear, nós teremos um efeito marginal constante ao longo de todos os níveis de escolaridade. Então não há diferença de você aumentar de 1 para 2 anos de escolaridade ou de 10 para 11. O contrário quando nós inserimos termos quadráticos, porque eles vão captar ou capturar esses efeitos marginais não lineares. Então é bastante conhecido, consolidado na literatura, que diz que a escolaridade tem retornos não lineares, ou seja, para níveis mais baixos de escolaridade, o retorno é menor do que o verificado em níveis mais altos de escolaridade. Nós veremos isso agora nos exemplos. Então, o modelo 1 aqui é o objeto criado com a função LM, o modelo linear. Nossa variável dependente é o salário por hora, e nesse caso aqui, em função de facilitar o exemplo, nós utilizaremos apenas uma variável escolaridade. Nossa base de dados, objeto salário, e nós já vamos mostrar os resultados. Então, essa é uma regressão que nós já havíamos estimado em outras oportunidades, um coeficiente de menos 1,60 e um coeficiente para a variável escolaridade de 0,81. Esse coeficiente indica que um ano a mais de escolaridade causa um retorno médio de 0,81 centavos de dólar no salário por hora. Nos demais comandos aqui, entre a linha 103 e 107, na linha 103 nós adicionamos ao objeto salário com a variante aqui do nosso operador pipe e o comando mutate, nós vamos criar a variável salário por hora estimado, que é o objeto aqui fitted do modelo 1, no caso o modelo que nós acabamos de estimar. E posteriormente nós apenas utilizamos já o nosso comando ggplot para criar um gráfico. Nesse gráfico é possível observar a linha de regressão, uma reta com uma inclinação constante, que é 0,81. Aqui nós podemos ver claramente que, independente do nível de escolaridade que se esteja, o retorno da escolaridade vai ser o mesmo, 0,81 para cada ano de escolaridade. Ou seja, de 10 para 11, por exemplo, o aumento médio calculado pela reta de regressão é 0,81, assim como de 15 para 16 vai ser 0,81 também. Mas a literatura já nos informa que os retornos são não lineares. É o que nós faremos na próxima estimação aqui. Agora nós estamos incluindo, para explicar a variável salário por hora, um intercepto, um coeficiente e aí a variável escolaridade. E também nós introduziremos agora um termo quadrático, escolaridade ao quadrado. Então, no R nós podemos fazer de várias formas. Uma delas é calcular primeiro com o comando mutate, por exemplo, a variável escolaridade ao quadrado e depois inseri-la na regressão. Ou, como estou apresentando aqui, outras duas formas diferentes, que é utilizando a função i, e aí o cálculo, escolaridade ao quadrado, ou então nós ainda podemos utilizar a função poly, de polinômio, onde nós definimos qual variável nós queremos inserir, vários termos polinomiais, nesse caso, como nós inserimos dois, serão os dois primeiros termos, o termo linear e o termo quadrático. Então, esses dois comandos geram exatamente a mesma resposta, como nós podemos observar, o coeficiente da escolaridade e o coeficiente da escolaridade ao quadrado são exatamente os mesmos, devem ser exatamente os mesmos, são só formas diferentes de calcular, de que o R calcule a regressão.
Aqui nós temos o coeficiente da escolaridade negativo, indicando que ele tem uma inclinação negativa, mas o fato da escolaridade ao quadrado ser positiva indica que em algum momento esse termo quadrático ele vai superar a negatividade aqui do termo linear, fazendo com que os retornos sejam crescentes. Então, nós veremos isso mais claramente no gráfico. Novamente, nós salvamos aqui os valores estimados do salário por hora, agora com um modelo que insere um termo quadrático. E, posteriormente, nós plotamos o gráfico. Apesar de ser uma curvatura sutil, mas é perceptível que agora nós, ao invés de uma reta, nós temos uma curva. O que isso quer dizer? Que na faixa de baixa escolaridade, nós teremos um retorno menor do que quando nós temos níveis de escolaridades mais altos. Então, aqui tem uma inclinação menor do que aqui, é isso que indica. Né? Então, níveis de escolaridade mais altos, se você está ali com 15 anos de escolaridade, você adquire mais escolaridade, o retorno no salário é maior do que para baixos níveis de escolaridade. A inserção também de uma outra variável causa um aumento aqui no R quadrado, como nós podemos ver, 0,16, 0,9, 0,15, 77 contra o 0,15, 52 e 0,15, 36 do modelo que insere apenas o termo linear. Então, quando nós inserimos efeitos não lineares nas variáveis, o seu efeito marginal dependerá do ponto em que é avaliado. Como nós observamos anteriormente, o gráfico, quando nós temos uma linha, é o mesmo efeito marginal, independente do ponto que se esteja na escolaridade. Já quando nós inserimos um termo quadrático, o efeito marginal da escolaridade vai depender do nível de escolaridade em que se está avaliando esse efeito. Então, é um pouco diferente, né? Antes, nós apenas precisávamos considerar o coeficiente 0,81, que é o efeito marginal. O efeito marginal nada mais é do que a derivada dessa função com relação à escolaridade. No caso, quando nós temos apenas a escolaridade, o efeito vai ser simplesmente o coeficiente, nesse caso 0,81, mas quando nós temos um termo quadrático, o efeito vai ser esse coeficiente mais 2 vezes esse coeficiente vezes o nível de escolaridade em que se está avaliando o retorno da escolaridade, o seu efeito marginal. A derivada da função de salário por hora com relação à escolaridade vai ser beta2 mais 2b2 mais 2b3 vezes a escolaridade. Essa é a derivada, que pode ser verificada facilmente. Utilizando ali a regra da soma-diferença, se verifica-se facilmente. Então, nós podemos fazer algumas análises quando nós temos termos polinomiais, nesse caso aqui o termo quadrático. Um deles é identificar qual que é o ponto de máximo ou ponto de mínimo para o efeito marginal. E como nós fazemos isso? É justamente igualando a derivada que eu acabei de falar a zero. Então, se nós igualarmos aquela derivada a zero, nós vamos verificar que o nível de máximo efeito marginal vai acontecer quando a escolaridade é igual a menos beta2 dividido por 2 vezes beta3. Então, para fazer essa continha, nós precisamos do beta2, menos beta2, e do beta3. Basicamente são esses dois. Então, para isso, nós vamos criar um objeto coef2, que são os coeficientes do modelo 2, que conterão o B2 e o B3. Posteriormente, nós pegaremos o B da escolaridade, poderia ter colocado simplesmente B2, que vai ser o coeficiente do modelo 2, e aí esse nome aqui, que é o nome que aparece nessa última regressão, relacionado ao termo linear.
E o B escolaridade 2, que é o B3, né? O B da escolaridade 2, que é o B3, também vai ser extraído lá do coeficiente 2, e aí o nome, que é esse mesmo nome que aparece aqui, né? Eu poderia utilizar também o ESC e o IESC2 se eu tivesse utilizando essa estimação, mas nós estamos utilizando essa última estimação aqui. E aí, finalmente, nós vamos verificar qual que é o nível de escolaridade que causa o maior ou menor retorno. Nesse caso aqui, basta fazer essa conta, então vai ser menos o B2 da escolaridade dividido por 2 vezes o B3, que é o B, é o coeficiente, é o parâmetro da variável escolaridade 2. Então, ao estimar, nós observamos o valor de 4,30. Esse aqui vai ser o valor, nesse caso aqui, do menor efeito marginal. Por que do menor efeito marginal? Porque nós observamos que a inclinação é uma inclinação, uma curva, né? E ela é convexa, tem a inclinação para cima, então nós estamos captando aqui, quer dizer, vai ter um ponto de mínimo, né? Esse tipo de curvatura vai ter um ponto de mínimo e não de máximo. Quanto maior o valor da escolaridade, ele vai ser cada vez maior. Então, nesse caso, é um ponto de mínimo. Aqui não está aparecendo o nível 4 de escolaridade, mas ele vai ser, né, para cá, ele vai ser um ponto de mínimo. Então, 4,3 vai ser o nível de escolaridade que vai gerar o menor efeito marginal. Então, esse é o ponto de mínimo efeito. É o nível de escolaridade que gera o menor efeito. E agora nós vamos calcular esse efeito marginal sobre o salário por hora em diferentes pontos. Esse aqui, o ponto que nós acabamos de identificar, é o menor ponto, ele está aqui, ó. Mas nós vamos ver em diferentes pontos. Então, como eu disse, se nós tivéssemos apenas a escolaridade, seria simplesmente o B2, como era o caso aqui desse modelo 1, né? Seria 0,81 para qualquer nível de escolaridade, mas como nós inserimos um termo quadrático, ao derivar a função, esse aqui é o efeito marginal, é a derivada da função, então nós sabemos quem é o B2, sabemos quem é o B3, nós já salvamos os valores deles aqui, e basta nós calcularmos isso para diferentes níveis de escolaridade. Então, estamos calculando aqui para 3 anos de escolaridade, 4,3, que foi o valor mínimo que nós identificamos, 5 anos de escolaridade e 10 anos de escolaridade. Então, nós vamos verificar que para diferentes pontos nós temos diferentes retornos. Então, por exemplo, para 3 anos de escolaridade, se você tem 3 anos de escolaridade e aumenta, né, 1 ano de escolaridade, o retorno é negativo. Né? Há uma queda de 11 centavos aí de dólar. Isso ocorre pelo fato do coeficiente linear ter sido negativo. Né? Avaliando aqui para o nível de menor retorno, nós temos 4,3 anos de escolaridade, então é um retorno praticamente zero, né? Mas ainda assim é um retorno negativo. Agora, para 5 anos de escolaridade, né, já é o retorno positivo de 6 centavos de dólar para anos adicionais de escolaridade e para 10 anos de escolaridade, 51 centavos de dólar. Então, novamente, isso refere-se à inclinação da curva aqui. Né? Então, ela vem negativa quando atinge o ponto de mínimo, que ali nos 4,3 anos de escolaridade, depois ela começa a aumentar. Né? Chega aqui nos 10 anos de escolaridade, como nós acabamos de observar, 51.
centavos de dólar. Por curiosidade, nós poderíamos fazer para 15 anos de escolaridade. E aí já é quase $1 por ano de escolaridade, né, o efeito marginal com 15 anos de escolaridade. Bom, como cada ponto de escolaridade vai ter um retorno diferente, nós podemos, o que é comum fazer, é calcular ou o efeito marginal no ponto médio, que é no ponto de escolaridade média, ou o efeito marginal médio, que é a média do efeito marginal de todos os valores de escolaridade, de todos os níveis de escolaridade. Então, aqui entre parênteses, o que vai fazer com que o objeto seja criado, mas que o R já mostre o resultado, nós vamos criar o objeto média de escolaridade, que vai ser simplesmente a média da variável escolaridade, porque nós vamos avaliar o efeito marginal no ponto médio, e depois o efeito marginal no ponto médio, esse objeto aqui, MMESC, vai ser aquela continha do efeito marginal que nós estávamos utilizando, mas no lugar de diferentes anos de escolaridade, nós vamos utilizar a média de escolaridade. Nesse caso, uma média de escolaridade de 13,08 anos de escolaridade e o efeito marginal 0,80. E aqui nós fazemos um cálculo um pouco diferente, né? Vamos calcular o efeito marginal para todos os níveis de escolaridade. Então aqui é aquela mesma continha, mas ao invés de um valor específico, nós estamos utilizando toda a variável escolaridade. E depois nós calculamos a média do retorno de todos os anos de escolaridade. Vai ser exatamente o mesmo resultado. Então, o efeito marginal no ponto médio é 0,80. Então, no ponto médio, aumentar a escolaridade em um ano gera um retorno de 80 centavos de dólar por hora no salário, assim como a média de todos os retornos marginais dos diferentes níveis de escolaridade. E também nós temos aqui, para finalizar o exemplo da escolaridade, o pacote Effects. Ele tem um comando que plota o efeito marginal da escolaridade, para os diferentes pontos de escolaridade, ele plota o efeito marginal. Então nós observamos aqui que o efeito marginal ele aumenta ao longo dos níveis de escolaridade. O próximo exemplo é um exemplo similar ao exemplo da escolaridade. A única diferença é que nós estamos trocando a variável escolaridade pela variável experiência, criando outros modelos, mas é exatamente a mesma lógica dos comandos anteriores. Então aqui a regressão apenas com a experiência, antes apenas com a escolaridade, agora apenas com a experiência. Então o retorno linear aqui 0,03 constante, então cada ano de experiência representa cerca de 3 centavos de dólar a mais no salário por hora. Então mesmo procedimento, pegamos os valores estimados e plotamos um gráfico. Novamente observamos que é uma linha, quase 0,03, mas uma linha, indicando o efeito constante independente do nível de experiência. E agora nós inserimos novamente, com o comando poly, o termo quadrático. E agora nós verificamos um efeito não linear, uma curva, mas diferente da escolaridade, que aumenta a taxas decrescentes, uma curva convexa, agora nós temos aqui uma curva côncava, e nós teremos um ponto de máximo. A lógica da experiência é que, conforme você ganha experiência, você vai ficando mais velho também, e isso faz com que o seu salário ele continue aumentando,
mas chega um momento que ele aumenta a taxas decrescentes, diferente da escolaridade, que aumenta a taxas crescentes. Então, exatamente o mesmo cálculo para identificar o ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso, nós vimos que será um ponto de máximo. Mesma conta. Então, aqui 24,58 é o ponto de máximo da experiência. 24 anos de experiência é o que gera o máximo salário. E aí, aqui, novamente, nós calculamos para diferentes pontos, entre os quais o 24,6. E aí nós verificamos também diferentes níveis aí de retorno marginal. Sendo o ponto de máximo, ele tem um retorno de zero, porque a derivada num ponto de máximo mínimo ela é zero. É a inclinação daquele ponto. Novamente, o efeito marginal no ponto médio e a média dos efeitos marginais, nesse caso 0,09. Então, no ponto médio, ou a média também dos efeitos marginais é 9 centavos de dólar por ano a mais de experiência. E, novamente, o gráfico do efeito marginal, mostrando a concavidade ali. Aqui nós temos o ponto de máximo de salário por hora. Então essa é a forma de inserir termos polinomiais em uma regressão. Por fim, aqui nós faremos o último tópico, que fala de regressão com termos de interação. Então, além dos termos quadráticos, é possível inserir interações. Nesse caso aqui, nós incluiremos uma interação entre escolaridade e experiência. Nós sabemos ali que quanto maior a escolaridade, maior é o salário. Agora nós vamos deixar de lado os termos quadráticos, temos apenas termos lineares. Então a gente sabe que quanto maior a escolaridade, maior o salário. E quanto maior a experiência, maior o salário, porque nós não estamos inserindo mais os termos quadráticos. E nós podemos querer saber o que ocorre quando nós interagimos as duas variáveis. Quer dizer, alta escolaridade e alta experiência geram um salário maior ainda? Então é isso que nós veremos com esse modelo 5, onde nós explicaremos o salário por hora pela experiência, pela escolaridade, experiência e pelo gênero. É um modelo que nós já estimamos em outras oportunidades. A escolaridade agora tem um coeficiente 0,97, cada ano a mais de escolaridade provoca em média um aumento de 0,97 centavos de dólar por hora no salário. Experiência, mesma coisa, 0,11. E o gênero, que é 1 se for mulher, indica que as mulheres ganham em média 2,31 dólares a menos que os homens no salário por hora. Novamente, salvamos aqui os valores estimados do modelo e plotamos um gráfico com o comando ggplot. E aí nós temos o valor do salário por hora em salmão, em rosa aqui, e em azul nós temos os valores previstos. Observe que agora nós não temos mais uma linha, uma vez que nós temos aqui no eixo vertical o salário por hora, no eixo horizontal a escolaridade, mas nós temos mais variáveis. Nós temos a experiência e temos também o gênero. Então, por isso que os valores estimados eles variam aqui também. Antes eles eram uma linha, porque a gente estava utilizando só uma variável, só a escolaridade, por exemplo. Mas dentro dos diferentes níveis de escolaridade, você tem homens e mulheres e também diferentes níveis de experiência. Por isso que a estimação fica com essa variância aqui. Agora nós simplesmente vamos inserir aqui uma interação. Vai ser escolaridade vezes experiência. E nós podemos fazer isso
inserindo simplesmente lá na fórmula a escolaridade vezes a experiência. Então, ao estimar, novamente, agora nós temos uma alteração no valor dos coeficientes, uma vez que nós inserimos uma variável a mais, que é a interação. Observem que continua positiva, que é a escolaridade, a experiência passou a ser negativa e não significativa, né? Não temos estrelinhas aqui, então ela passou a ser não significativa, e significa que, em termos estatísticos, ela seria zero, né? Apesar de estar aparecendo um cálculo negativo. O gênero não mudou, mesmo 2,31. E a interação entre escolaridade e experiência é positiva, né? Significa que com altos níveis de escolaridade e experiência, o salário também aumenta. Né? É significativo aqui a um nível de até 10%, porque tem um pontinho aqui. E aí, novamente, nós salvamos os valores estimados e plotamos um gráfico. É muito difícil de comparar os gráficos, né? Bastante parecido com o anterior. Agora nós temos uma variável a mais, que é a interação entre os dois. Normalmente a interação é feita com escolaridade de gênero, por exemplo. Vamos trocar aqui, vamos colocar gênero. Então a escolaridade aqui é positiva, o gênero é negativo, antes era 2,31, agora indicando que as mulheres ganham em média menos 4,21 dólares no salário por hora em relação aos homens. Isso se deve ao fato de nós termos incluído uma variável a mais, que é positiva, o que indica que quanto maior o nível de escolaridade, menor é a diferença de salários entre homens e mulheres, uma vez que o coeficiente foi positivo. Então, esse aqui é o retorno da escolaridade para as mulheres. Então, quando é mulher, o retorno é 0,91 mais 0,14. Então, é uma forma mais fácil de ver isso. Então, muitas vezes as interações têm esse objetivo, como nós observamos agora, indicando que para níveis mais altos de escolaridade, a diferença de salário entre homens e mulheres é menor. Vou voltar aqui para o nosso exemplo, só para dar a sequência. E aí nós podemos calcular o efeito marginal da escolaridade sobre o salário por hora em vários níveis de experiência, que era o nosso objetivo anterior. Então, um cálculo parecido, né, para essa função aqui, se eu derivo em relação à escolaridade, vai ficar B2 mais B5 e o nível de experiência, né, a variável escolaridade, como está linear, ela some na primeira derivada. Para isso, nós salvamos os respectivos coeficientes e aí calculamos o retorno da escolaridade para diferentes níveis de experiência. Então, quanto maior a experiência, maior é o retorno da escolaridade, né? O que mostrou lá o coeficiente positivo entre escolaridade e experiência. Então, aqui nós encerramos esse script. Essa, portanto, foi a aula 5, mostrando um pouco mais das estimações com diferentes formas funcionais no pacote estatístico R. E na próxima aula, nós veremos regressão com variáveis qualitativas.